Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba. Nós vamos terminar esse assunto que nós começamos a abordar na semana passada, que é pena de morte. Se você essa segunda e última parte, se você não acompanhou a primeira, eu recomendo que você primeiro visite o nosso canal e assista a primeira parte, porque a primeira parte ela tem algumas informações importantes e muitas referências bíblicas. E então, nessa segunda e última parte de hoje, eu não vou entrar muito nas referências bíblicas, porque a gente já viu a maioria, praticamente todas elas, na semana passada. Né? Quero agradecer aqui, meu muito obrigado, né? Você que tem acompanhado, tem prestigiado aqui o nosso trabalho. Que Deus abençoe a vida de cada um. Então nós vamos dar início. Então, na aula passada, nós citamos que existem três abordagens, né, para a pena de morte: o reabilitacionismo, o reconstrucionismo e o retribucionismo. Então, o reabilitacionismo são aqueles que vão dizer assim: olha, nenhum crime pode ser punido, deve ser punido com a pena de morte. O segundo, que é o reconstrucionismo, olha, pena de morte para tudo, né? Por que chama reconstrucionismo? O reabilitacionismo chama reabilitacionismo porque ele prega que o ser humano, que a justiça serve para reabilitar, né? Então, se você não viu a aula passada, você vai ver. Se você viu a aula passada, você vai lembrar que nós abordamos que a função da justiça não é reabilitar ninguém, é punir mesmo. E o reconstrucionismo tem esse nome porque ele quer reconstruir a, a lei civil que existia no Antigo Testamento. Nós já vamos entender isso. E o retribucionismo é aquele grupo que vai dizer assim, olha, pena de morte só como retribuição, ou seja, só para alguns tipos de crime. Nós vamos ver quais. Ok? Então nós vamos direto ao slide onde nós paramos. Deixa eu ver aqui, ver todos os slides. Paramos nesse aqui. Ok. Então eu apresentei na aula passada, dei uma introdução aí, começando aí pelo reconstrucionismo, que é o outro. Então nós temos aqui, como eu quero reforçar bem, nós tínhamos o reabilitacionismo, que é um extremo, vai dizer pena de morte, não, em hipótese alguma. Agora nós temos o outro extremo, que vai dizer pena de morte para todos os crimes, né? Para todos os crimes graves prescritos no Antigo Testamento. Então, baseado no Antigo Testamento, nós temos essa lista extensa aí de 23 ofensas que o livro do Geisler traz, de ofensas que eram passíveis de pena de morte. Né? Então, desde assassinato, indução de aborto, falso testemunho, negligência do dono de um boi que matou alguém, até relações sexuais durante o período menstrual. Né? Então eu deixei aí essa lista enorme, né, e ficou a pergunta: e aplicamos ou não essas 23 ofensas no dia de hoje? Que é o que o reconstrucionismo vai defender. Vale, vale aqui salientar que dessa lista imensa de 23 ofensas, somente as primeiras 4 são crimes capitais, ou seja, crimes que tem a ver com homicídio, né? O assassinato em si, a indução de um aborto, nós já vimos na aula sobre o aborto, que aborto é um homicídio. Falso testemunho é um crime passivo de pena de morte, alguém que está encobrindo alguém que deveria receber pena de morte.
Então, se ela for pega encobrindo essa pessoa, ela paga também. E negligência do dono de um boi agressivo que resulta na morte de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa morreu por causa do ataque de um boi e isso foi por negligência do dono. Né? Foi provado que foi por negligência do dono. Então o dono também... Vejam que todos esses 4 casos são casos de pagar vida por vida. Os outros não. Né? Todos os outros não. Atitude arrogante para um juiz, vou fazer uma ressalva aqui. O Geisler inclui esse último, esse quinto, na lista. Ele fala de que as 5 primeiras ofensas são crimes capitais. Eu tirei pelo seguinte: esse texto de Deuteronômio não é exatamente uma questão de crime capital. Se trata de quando alguém não aceitar a pena imposta por um juiz. Nesses crimes estão incluídos os crimes de homicídio. Tá? Se você ler esse texto, você vai ver isso lá. Só que a ofensa aqui em si não é tirar uma vida. É a atitude arrogante de um juiz, né, que deu uma pena e a pessoa se rebelou. Então aí diz lá, olha, tem que matar tem que tirar a vida dessa pessoa para matar o mal pela raiz. Tá? Se formos trazer para a língua de hoje, seria isso. Tá? Mas quero ficar apenas nesses 4 aí. Então veja que nessa lista extensa de 23, apenas 4 são crimes capitais. São crimes que têm a ver com tirar a vida. Então aí os reconstrucionistas vão argumentar o seguinte: a lei de Deus reflete seu caráter imutável, né? A lei de Deus, tinha essa lista aí de pena de morte para esse tipo de ofensa, e a lei de Deus reflete o caráter de Deus que é imutável. Logo, se Deus é imutável, a sua lei também é. Não é bem assim, né? O caráter imutável de Deus não torna obrigatória toda a lei de Moisés, né? Deus pode e tem desejado diferentes coisas para pessoas diferentes. Somente a lei moral permanece, as civis e cerimoniais mudaram, né? Então a história vai mostrar isso, a Bíblia vai mostrar isso, né? Que a imutabilidade de Deus não tem nada a ver com as mudanças de rumo, né, da história, né? E para as decisões que Deus tomou, né, na trajetória da história de Israel e da igreja, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus pode desejar diferentes coisas para pessoas diferentes, mas isso não quer dizer que Deus mudou. Aí eles vão dizer assim também: os 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Tá. Só que a pena de morte não é uma lei, tá bom? A pena de morte não é uma lei, não é uma lei moral como os 10 mandamentos. A pena de morte é uma lei civil que pune quem descumprir um dos 10 mandamentos, que é o não matarás. Então, vamos fazer bem essa distinção aí, né? A pena de morte é uma lei, na época, era uma lei civil, e nós vamos entender por que essa lei civil, que era para ser aplicada em quem descumprisse um dos 10 mandamentos, que é não matarás. O Antigo Testamento era a Bíblia da Igreja Primitiva. Então, mas lá na Igreja Primitiva, que nós temos registro na Bíblia, o que eles tinham na mão lá era o Antigo Testamento. De fato, né? Quando Paulo, né, quando alguém fala das Escrituras, se refere às Escrituras do Novo Testamento, eles estão se referindo ao Antigo Testamento. Né? Até então não há Novo Testamento. O Novo Testamento vem depois. Né? Depois vem o cânon do Novo Testamento.
Então, o Antigo Testamento ele não foi escrito, só que o Novo Testamento ele não foi escrito para a igreja, embora a igreja a usasse, mas o Novo Testamento sim foi escrito 20 anos após o início da igreja e destinada à igreja. Jesus disse que não veio para abolir a lei. Tá, é verdade que Jesus cumpriu a lei, né? Jesus, em momento algum, deixou de cumprir a lei. Só que Jesus a aboliu superando ela. Na verdade, Jesus não aboliu assim simplesmente, olha, daqui para frente não vale mais. A lei, Jesus aboliu a lei superando ela, né? Então, por exemplo, as leis cerimoniais, né, as ordenanças cerimoniais eram para quê? Apontavam para o Messias, apontavam para o Salvador, apontavam para Jesus. Jesus vindo não faz mais sentido. Tá? A pena de morte é repetida no Novo Testamento, mas ela não se aplica mais às mesmas ofensas do Antigo Testamento. Então, mas a pena de morte, como nós vimos na aula passada, realmente ela ainda vale no Novo Testamento. Mas não em nenhum momento no Novo Testamento é feita alguma referência à pena de morte para aquelas 23 ofensas que nós vimos lá atrás. Tá? Vamos lá. Então, nós vimos aí alguns argumentos aí do retribucionismo e vamos ver aí alguns argumentos bíblicos a favor da pena de morte, né? Então, a necessidade da pena de morte está implícita na natureza humana, uma vez que é a ofensa a Deus que fez o homem à sua imagem. Nós já vimos isso também na aula passada, né? Então, a necessidade de pena de morte está implícita porque Deus fez o homem à sua imagem e Deus mesmo condenou que se fizesse mal, se matasse, se cometesse homicídio, por esse motivo, porque Deus fez o homem à sua imagem. Caim merecia e esperava receber a pena de morte. Nós já vimos isso na aula passada também, né? Por isso que é importante que você tenha visto a aula passada, porque a gente viu isso com calma, vendo as referências bíblicas, né? E aí lá eu expliquei direitinho. Então vou relembrar só essa questão, que o sangue, Caim na sua fala, lá em Gênesis 4, ele espera a pena de morte, né? Ele não é pego de surpresa, mas Deus acaba não matando ele, mas ele esperava a pena de morte, era a expectativa de Caim. E só acrescentando que o único acréscimo que eu faço ao que a gente falou na semana passada é que o sangue de Abel clamava da terra. Isso está lá em Gênesis 4:10. Ou seja, dando a entender que algo natural que era esperada era algo natural que era esperado era o castigo de Caim, né? O pagamento de vida com vida. Deus deu o poder de aplicar a pena de morte ao governo humano, né? Então, antes de Noé, foi dado às famílias para vingar seus parentes. Então, no começo, Deus deu deu aí vamos dizer assim, autoridade para se aplicar a pena de morte às famílias, né? Para vingar os seus parentes. E aí, posteriormente, isso foi dado ao governo humano. Então, até onde não havia governo, Deus permitiu as famílias. Depois deu ao governo humano, né? Vale lembrar o seguinte, que até aí o fim de Gênesis, nós vemos Israel aí como uma família, né? Ela só vai se tornar realmente uma nação, uma nação a partir do Êxodo, quando eles saem, né? Quando saem lá do Egito, eles são muito numerosos, saem do Egito e vão para a Terra Prometida. Então, vamos guardar isso, né?
ah, a pena de morte foi incorporada à lei mosaica, né? Então Deus estendeu sua aplicação a outros crimes não capitais, como nós vimos lá naquela lista dos 23, porque Deus governava Israel. Então eu falei que eu ia explicar isso, eu vou explicar isso agora. Então Deus governava Israel de modo especial, era uma teocracia, né? Então hoje nós temos no nosso país a democracia. O que é a democracia? Democracia tem esse nome porque povo. O povo é que, de certa forma, toma as decisões, porque ela elege, através do voto, os seus representantes que vão fazer as leis, né? E que vão executá-las. Ok? Então, isso é democracia. O que nós tínhamos lá no Antigo Testamento era uma teocracia. Deus governava diretamente o povo. Como Deus governava diretamente o povo, por isso que Deus deu essas leis civis, né? Então, foram dadas por Deus, né? Numa democracia, as leis são instituídas pelo próprio homem, pelo próprio povo. Numa teocracia, são dadas por Deus, né? Então, Deus estendeu, deu vários motivos lá para se aplicar a pena de morte, porque era Deus mesmo que governava Israel e ele tinha motivos para isso, né? Ele queria, vale lembrar também que toda a Bíblia, né, é uma revelação progressiva. Então, Deus vai ensinando o seu povo, igual como um pai ensina uma criança, né? Como é que a gente ensina nossos filhos? Como é que a gente vai ensinar para os nossos filhos? Então a gente tem que falar a língua delas, não é isso? Tem que pensar como elas. Então o povo era educado no começo por Deus, fazendo uma analogia aí, porque Deus descia a esse nível e entenda o que eu vou dizer, ele por causa da pouca revelação que havia ainda ao povo de Israel, então Deus vai fazendo isso progressivamente, como quem ensina uma criança. Então então a gente vai vendo que certas coisas com o tempo não são mais necessárias, como por exemplo essa questão aí, né, dessas leis civis, né? As leis civis nos trazem lições para os nossos dias, mas elas não se aplicam mais hoje. A pena de morte é reafirmada no Novo Testamento, né? Ainda está em vigor, pois Deus nunca aboliu. Não existe nenhum texto em que Deus aboliu, né? Deus ou Jesus ou um dos apóstolos tenham revogado a pena de morte no Novo Testamento. Existem algumas críticas negativas à pena de morte, nós vamos ver agora, tá? Então uma delas é: a pena de morte é uma forma de punição cruel e incomum. Punir alguém com a morte é cruel e incomum. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu até esqueci de falar isso anteriormente, foi uma falha minha. O objetivo nosso aqui não é, em hipótese nenhuma, desde lá da primeira lição, não é julgar se nós devemos ou não adotar a pena de morte, né? A questão aqui é uma questão ética, por isso que esse módulo nós chamamos de ética cristã, né? Ética cristã, porque o que é ética? É julgar se tal coisa é certa ou errada. Nós só estamos vendo se a pena de morte é correta ou não, ou seja, se houvesse pena de morte no Brasil, se estaria correta ou não, por exemplo, né? Não estou dizendo aqui, não quero ao final desse estudo dizer, deveríamos ou não deveríamos ter pena de morte no Brasil. Essa é uma outra discussão. Então vamos voltando aqui. A pena de morte é uma forma de punição cruel e incomum. É cruel e incomum. Só que, se a gente for analisar, cruel mesmo é o assassinato de inocente, né? Então aí depois que alguém assassinou um inocente, aí a gente vai falar assim, olha, a pena de morte é cruel, é incomum, tá? E como é que fica a família do inocente? E como é que fica o inocente que foi morto, né? Sem culpa nenhuma.
A pena de morte é aplicada de modo injusto. Então, não pode haver injustiça e tal. É verdade, pode sim. Né? Mas eu já até falei isso na aula passada. Não é porque um sistema ele é injusto que ele deve deixar de existir. Né? A gente deve corrigir, verificar por que ele está sendo injusto e corrigir as falhas. Né? A pena de morte não diminui a incidência de crimes. Né? Aquele texto lá de Deuteronômio que a gente viu lá no começo, né? Que eu falei lá daquela quinta ofensa que o Geisler coloca na lista e eu acabei deixando de lado, naquele texto lá, que é esse texto aqui de Deuteronômio 17, no final ele vai dizer lá, né? Que se alguém se rebelar contra o juiz, ele deve ser morto. E aí Deus diz lá, isso aí é para que sirva de exemplo para todos. Né? É Deus falando, é para que sirva de exemplo para os demais. Ora, essa é uma longa discussão, né? Se a pena de morte ela inibe ou não, aumenta ou diminui a incidência de crimes, né? Aumenta e diminui, se dá no mesmo, enfim. Mas, de qualquer forma, no mínimo, vai impedir que o condenado, a pessoa que foi condenada por homicídio, não mate mais. Né? Então, talvez o problema esteja na impunidade, né? A abrangência e impacto, né? Se ela não está funcionando, né, para inibir os crimes, pode haver também uma falha aí de impunidade, de abrangência, de impacto que deve ter a pena de morte, e por isso que não está surtindo efeito. Né? Então, só joguei aqui uma reflexão no ar. Uma outra crítica negativa é que a pena de morte ela não é bíblica, pelo menos nos dias de hoje. Realmente, né? Para crimes não capitais, né? Realmente não é. Né? Mas para crimes capitais, que são aqueles 4 daquela lista de 23, foi dado o governo humano antes da lei mosaica, nós vimos isso na aula passada, e confirmado após ela. Bom, o criminoso não deve morrer, mas curar-se. Já falamos disso também, né? O criminoso não é doente e o propósito da pena de morte não é curar, é punir. Né? Já vimos isso na aula passada. Alguns assassinos não são responsáveis do ponto de vista racional. Então essa aí é uma exceção. Porque crianças e pessoas que são incapazes de raciocinar, elas são uma exceção, elas não vão ser punidas pela pena de morte. Aí é errado mesmo, né? Aí a gente tem que concordar que é errado, né? Somente a pessoa, quando ela é condenada à pena de morte, ela tem que estar consciente do que ela fez, né? Agora, se a pessoa ela é incapaz de responder pelos seus atos, incapaz de raciocinar, ou é uma criança, né, que sei lá, por algum motivo matou alguém, né, e ela não tem a compreensão do que ela fez, então é um caso à parte. A pena de morte é contrária ao conceito de perdão. Aí aqui eu coloquei em azul. Lembra que eu falei que a questão aqui não é julgar se a gente tem que ter pena de morte aqui ou não. Nós estamos apenas avaliando que, na hipótese de haver pena de morte, se ela é correta ou não. Esse é o ponto. Tá? Então eu coloquei aqui, nem todos os que merecem a morte devem necessariamente morrer. Né? Então, eu coloquei aí, né, os exemplos de Caim e Davi, que nós já vimos na aula passada. Contribuições positivas da pena de morte, né? A pena de morte baseia-se em uma compreensão elevada da humanidade, né? Porque ela valoriza a vida, a pena de morte é apenas para crimes capitais, ou seja, vida por vida, né? Então, ela valoriza a vida como o ser humano, né? Ela valoriza o ser humano como alguém feito à imagem de Deus. A pena de morte trata o criminoso com respeito. Né? Você pode até achar estranho dizer isso, mas é verdade.
quem é condenado à morte, ele é tratado com devido respeito, né? Tem aquele filme do Tom Hanks, A Espera de um Milagre. Quem já assistiu vai ver lá que a pessoa era tratada com devido respeito, né? Tem uma parte do filme lá que um dos guardas, que ele era bem malvado, ele ele burlou o processo de morte na cadeira elétrica, né? Geralmente era colocado uma esponja molhada na cabeça e o eletrodo por cima, né? E a pessoa era eletrocutada assim. Por que tem que pôr esponja? Para conduzir mais rápido, né? Mais fácil a eletricidade pelo corpo e para a pessoa sofrer menos possível, né? Tem uma parte do filme que um dos guardas pede para, eu quero participar. Ele vai lá, finge que molha a esponja e não molha. E aquele preso fica ali torrando na cadeira elétrica ali, e sobe aquele mau cheiro, né, segundo a narrativa ali do filme. E esse guarda depois ele é punido pelos seus colegas, né? Então, se você não viu esse filme, vale a pena ver. É um filme muito, muito legal, muito bacana, e retrata bem essa questão da pena de morte, né? Então o morto ele tinha que ser tratado com o devido respeito. A pena de morte funciona com base em uma visão correta de justiça, né? A pena de morte diminui a prática de crimes e a pena de morte protege vidas inocentes, tá? Então são aí contribuições positivas, né? São reflexões positivas a respeito da pena de morte. Finalizando aqui, né? Resumindo e concluindo, o reabilitacionismo, por que ele tem esse nome? Porque ele acredita que a justiça serve para reabilitar e não para punir. E nós vimos que isso é equivocado, nós vimos que não. Biblicamente falando, nós vimos isso na aula passada, com versículos bíblicos, que o objetivo da justiça não é reabilitar, é punir mesmo, né? O reconstrucionismo tem esse nome porque ela quer reconstruir o Antigo Testamento, quer aplicar a pena de morte para todos aqueles motivos que havia no Antigo Testamento. Nós vimos também que ele é equivocado, né? Porque nós vimos que daquela imensa lista, só 4 eram crimes capitais. E no Novo Testamento nós temos a aplicação dessa lei apenas para crimes capitais. E finalmente o retribucionismo, que é somente para crimes capitais, né? Pena de morte para crimes capitais. Desculpa. Apenas. Então nós vimos que isso é um princípio bíblico de requerer vida por vida. Nós vimos isso na aula passada com versículos bíblicos e reafirmamos nesta aula. É aplicável a todos em todas as épocas para esses tipos de crimes capitais. Desculpa. Então, resumindo, né? Resumindo e concluindo que dessas 3 linhas nós ficamos biblicamente, com base bíblica, com o retribucionismo, né? No nosso país, volto a dizer, no nosso país não há pena de morte, né? Nós vimos na aula passada que pena de morte no Brasil existe, mas para casos extremamente especiais, né? Então, praticamente não há pena de morte no Brasil. Mas se houvesse, biblicamente estaria correto, não seria errado, né? Vimos na aula passada que nos Estados Unidos alguns estados aplicam a pena de morte. A pena de morte ela tem respaldo bíblico, né? Não é eticamente incorreto, errado. Bom, então nós ficamos por aqui e agradeço você que nos acompanhou nessas duas partes e você está convidado a vir, né, até a nossa igreja na Rua Luiz Juliane 1069, Vila Renato, São Paulo,
às quintas-feiras, né, às 20 horas, nós estamos dando esses mesmos estudos presencialmente. E esta semana, né, amanhã, né, estou postando esse vídeo na quarta-feira, na manhã, quinta-feira, o tema será a guerra. Será que você acha correto que o cristão participe de guerra? Né? Então é isso que vai ser visto amanhã à luz da palavra de Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima.